Fala galera, tudo beleza? Bora para mais uma análise de rodada do Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana temos muitas partidas do Brasileirão nessa rodada de meio de semana. Então vamos colocar na tela aí para vocês a Betfair. Lembrando, se você não tem conta na Betfair, usa o link da descrição e garante bônus exclusivos para apostar no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos do Palmeiras e jogos do Cruzeiro, que também tem patrocínio da Betfair. Vamos colocar aqui os jogos na tela, galera. Nós temos 7 partidas acontecendo nesta quarta-feira e também 3 partidas acontecendo na quinta-feira para finalizar a rodada. Vamos começar com a partida Santos contra Bahia, aqui, tá? Aqui o mercado dá um favoritismo ligeiro para o time do Santos, que é o time da casa. O Bahia, jogando fora aqui, tá com uma odd 3.5, Santos 2.1 aqui, jogando na Vila Belmiro. Eu gosto aqui do lado do Santos, tá, galera? Por quê? No jogo passado, se a gente pegar aqui a classificação, deixa eu analisar a tabela de classificação, o Bahia está em nono colocado, vem de 2 vitórias, então o Bahia vem em bom momento, venceu 3-1 a equipe do Coritiba em casa na última rodada e venceu também fora de casa a equipe do Vasco, então vem de 2 boas vitórias. O Santos está em 14º, ele vem de uma derrota contra o Cruzeiro fora de casa e venceu 3-2 o América em casa. Em casa, o Santos é uma equipe muito forte, dentro da Vila Belmiro, o Santos consegue muito bem aproveitar a questão do mando de campo e na minha visão, essas odds aqui oferecidas pela Betfair, galera, era para estar um pouquinho mais baixo para o Santos. Vejo com um pouco de valor o Santos. Só que como é uma equipe que não está no momento assim que a gente pode confiar tanto assim, eu prefiro apostar no dupla chance, pegar Santos com empate, fazer uma múltipla aqui, fazer uma duplinha mais segura com uma outra aposta, tá? E é justamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou entrar aqui no dupla chance, ó, dupla chance. A minha dica vai ser Santos ou empate, mod 1.26, e eu vou combinar essa aposta, galera, com uma outra partida. A partida que eu vou combinar vai ser no jogo do Palmeiras e Grêmio. Então já vamos analisar esse jogo Palmeiras e Grêmio, que acontece nessa quarta-feira também. Aqui nós temos um Palmeiras que vem muito bem no campeonato, né? Vem de uma goleada fora de casa 5-0 contra a equipe do Goiás. E o Grêmio, ele tropeçou em casa. Era para ter vencido o Bragantino, acabou empatando ali 3-3, um empate com muitos gols, o Bragantino. Só que aqui essas odds, eu não concordo também com essas odds. Em termos de mercado, analisando as odds aqui para essa partida, eu acho que o Palmeiras está muito favorito. O time do Palmeiras é favorito? É um candidato ao título? É. Só que para pagar abaixo de 1,50 aqui no Campeonato Brasileiro, para mim só devia pagar abaixo de 1,50 contra equipes que estão brigando, por exemplo, contra o rebaixamento, equipes mais fracas, de qualidade mais técnica mais baixa, tá? Contra um Grêmio que deve brigar na parte de cima da tabela, tem um time mais encaixadinho, tem bons jogadores no elenco, tem ótimos jogadores aí no time. Eu acho que essa odd era para estar um pouco mais alta do Palmeiras, era para estar pagando aqui 1,60, 1,65, de modo que nesse jogo aqui, Palmeiras e Grêmio, eu vejo o valor, de acordo com essas odds, eu vejo o valor no Grêmio. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou se você prefere apostar do lado do Palmeiras. Eu vou apostar do lado do Grêmio de uma forma bem segura. Eu vou clicar aqui na partida e vou entrar aqui na aba de handicap, galera. Se eu entrar aqui na aba de handicap nos mercados, quer ver, ó, vou entrar aqui, deixa eu tirar o zoom, porque eu coloquei zoom para ficar melhor para vocês verem. Vou entrar aqui em handicap e vou colocar aqui o handicap mais 2 do Grêmio, ó, tá vendo? Com uma odd 1,46. O que significa esse handicap mais 2 do Grêmio, para finalizar nossa aposta com o Santos? Handicap mais 2 do Grêmio, nós vamos ter um green, mesmo que o Grêmio perca de 1 gol de diferença. Então, se der empate, a gente vai ter um green. Se der Grêmio, a gente vai ter um green. Se o Palmeiras vencer só por 1 gol de diferença, o Grêmio perder por 1 gol de diferença, a gente vai ter um green também. A gente só vai ter um red caso o Grêmio perca por 2 gols ou mais de diferença. Então, para mim, o valor está do lado do Grêmio nessa aposta, nessa partida. Vejo as odds do Palmeiras muito baixas aqui, de modo que o mercado está jogando o valor do lado do Grêmio, tá? Então, se a gente fizer uma duplinha Santos ou empate junto com o Grêmio, mais 2 handicap aqui no caso, nós temos uma dupla de 1,84. Dando sequência aqui nas partidas, nós temos Internacional contra Atlético Paranaense. Esse jogo aqui, eu gosto do lado do Paranaense, tá? Em termos de odds, eu acho que essa odd do Internacional 1,90 aqui, tá uma odd um pouquinho abaixo, eu estava esperando um favoritismo leve só para o Internacional, como foi o caso aqui do Santos e Bahia. Eu estava esperando uma odd 2,1 para o Internacional e uma odd um pouquinho mais baixa aqui para o Atlético Paranaense, tá? De modo que eu vou apostar aqui do lado do Atlético Paranaense, que vem o melhor momento, né? Se a gente pegar aqui a classificação, vamos dar uma analisada aqui na tabela no Futimob, nós temos aqui o Internacional em 8º colocado, vem de derrota, perdeu fora de casa contra o São Paulo. Inclusive, nós tivemos um head aqui, nós apostamos no Internacional em empate. O Internacional acabou perdendo. Esse jogo aqui, o Internacional, ele estava com a tendência de poupar alguns atletas, não poupou. Foi com o time praticamente força máxima aqui contra o São Paulo. Aqui contra o Paranaense, pode ser que poupe algumas peças devido ao desgaste físico. O mesmo vale para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem de rodada da Libertadores e também venceu no meio do final de semana o Flamengo. Vem de uma boa vitória aqui o Paranaense contra o Flamengo de virada, 2-1.
Mesmo caso, o Atlético Paranaense não poupou no final de semana contra o Flamengo. Então pode ser que poupe algumas peças aqui pelo fato do desgaste físico. Então são duas equipes que têm essa possibilidade de alguns atletas talvez ficarem de fora para dar uma rodagem e se prepararem melhor fisicamente para as próximas rodadas aí que estão por vir, tá? Esse jogo aqui, a questão do momento, eu vejo o Atlético Paranaense com o melhor momento também do que o Inter, né? Por quê? Porque o Atlético Paranaense vem de uma excelente vitória fora de casa na Libertadores, né? Venceu o Libertad fora de casa e venceu o Flamengo em casa 2-1 aqui. Então vem de duas excelentes vitórias. O momento do Paranaense é um momento excelente. De modo contrário, o Internacional vem no momento oposto, né? Por quê? Porque na Libertadores tropeçou em casa contra a equipe do Nacional do Uruguai, empatou 2-2, estava com a vitória quase garantida ali no finalzinho, acabou tomando um empate. E no final de semana acabou perdendo fora de casa contra o São Paulo. São Paulo que não está tão bem assim, perdeu de 2-0, não jogou bem o Internacional. Então, na minha visão aqui, o Atlético Paranaense, mesmo fora de casa, ele era para estar com uma odd mais baixa, né? O Internacional era para estar com uma odd um pouco mais alta e o Paranaense aqui uma odd mais baixa. E qual vai ser a minha dica então? Se a gente pegar o mercado de dupla chance, ó, vou entrar aqui no mercado de dupla chance na Betfair. A minha dica vai ser Atlético Paranaense ou empate, que está com uma odd 1,85. Tá vendo, galera? Para mim, essa aposta aqui, odd 1,85, Atlético Paranaense ou empate, era para estar pagando em torno de 1,70, 1,65, de modo que o valor está do lado dos visitantes aqui, tá? Vamos dar sequência aqui nas próximas partidas. Bragantino e América Mineiro, eu vou deixar para vocês aqui, deixando nos comentários qual aposta você vai fazer para esse jogo. Vamos agora para o Flamengo e Goiás. Aqui nós temos um cenário interessante, tá? Por quê? Porque o Flamengo ele está brigando contra o rebaixamento na atual situação do campeonato. O Flamengo, que era para estar brigando pelo título, é o melhor elenco aqui das Américas e não consegue engrenar. Impressionante, né? O Flamengo vem de derrota aí para o Botafogo, vem de derrota também contra o Paranaense, começou vencendo, tomou a virada. O Flamengo não vem num bom momento, né? Essa é real. O Flamengo ele precisa muito que consiga algumas vitórias, consiga encaixar uma boa sequência de resultados para que volte a ter confiança e aí sim consiga desempenhar o futebol que a gente espera do Flamengo, né? O Goiás, ele conseguiu somente uma vitória no campeonato, que foi a vitória contra a equipe do Corinthians, venceu 3-1 em casa. É uma das piores equipes aqui em termos técnicos, o Goiás deve brigar ali na parte de baixo da tabela. Na última partida estava com alguns desfalques, né? O desfalque principalmente do Tadeu, o goleiro, que é uma excelente peça fundamental aí no time do Goiás, na parte defensiva, porque o Tadeu fecha o gol, basicamente. No ano passado, o Goiás conseguiu escapar do rebaixamento. Por quê? Porque o Tadeu fechou o gol atrás. Não sei se o Tadeu volta já para essa partida. Pode ser que volte, pode ser que não volte. Não vou ficar de olho aqui. E aqui eu prefiro apostar do lado do Flamengo. Essa odd de 1,24 está baixa, só que eu acho que o Flamengo, jogando em casa, precisando muito da vitória, contra uma equipe muito fraca tecnicamente, né? O poderio técnico do Flamengo é muito maior do que o do Goiás. Eu acho que o Flamengo vence e vence bem. E por causa disso eu vou apostar também no handicap. A minha aposta, galera, vai ser no handicaps alternativos aqui, ó. Tá? Flamengo, -1. O que significa essa aposta? Essa aposta aqui, eu tô apostando que o Flamengo vai vencer por 2 gols ou mais de diferença. Então, se for 2-0, se for 3-0, 4-0, 3-1, 4-2, a gente vai ter um green aqui. Então, o Flamengo tem que vencer por 2 gols ou mais de diferença pra gente ter um green. Pagando quase 2 aqui, eu vejo o valor, tá? O Flamengo, ele é muito forte, tecnicamente, muito superior do Goiás, também precisa muito da vitória e também joga em casa, com o apoio da torcida. Então, para mim aqui, o Flamengo vence e vence bem. Essa vai ser a minha dica, handicap -1 do Flamengo, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa grade de jogos. Lembrando, fica até o final, que no final eu vou montar a nossa múltipla aqui, para a gente tentar uma odd mais alta nessa rodada do Brasileirão. Bom, dando sequência aqui, próximo jogo que eu vou mencionar vai ser o jogo do Cruzeiro e Fluminense. Tem também Cuiabá e Atlético Mineiro, eu não vou falar aqui nesse jogo, deixei nos comentários se você vai fazer alguma coisa nessa partida. Próximo jogo que eu vou comentar aqui vai ser o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, galera. Aqui nós temos duas equipes que vêm bem na temporada, né? O Fluminense vem de empate no Clássico contra o Vasco, tomou um golzinho ali no comecinho da partida, acabou se complicando a partida, conseguiu um empate depois, 1-1 foi a partida. E o Cruzeiro vem muito bem, né? Se a gente pegar a classificação aqui no Futimob, vamos dar uma analisada aqui no Futimob, o Cruzeiro tá na parte de cima da tabela, na terceira colocação, vem de 3 vitórias, né? Acabou perdendo na estreia fora de casa contra o Corinthians, mas depois engrenou, né? Engrenou 3 vitórias, venceu o Grêmio, depois venceu também o Bragantino fora de casa e venceu a equipe do Santos. Então vem de 3 boas vitórias, o Cruzeiro tá lá na parte de cima da tabela. E o Fluminense também, né? O Fluminense começou bem, começou com 2 vitórias, depois poupou e acabou perdendo contra a equipe do Fortaleza e na última rodada o empate 1-1 contra o Vasco. Só que o Fluminense vem muito bem na Libertadores também, né? Goleada recente aí 5-1 contra a equipe do River Plate. Vai ser uma partida bem interessante aqui. O Cruzeiro, que vem jogando bem, vai estar em casa, vai estar com o apoio do torcedor, enfrentando a equipe do Diniz,
que é uma equipe muito forte ofensivamente, consegue fazer boas jogadas, consegue ter uma ofensividade muito boa, principalmente pela fase do Cano, né? A fase do Cano tá excepcional. Pode ser que o Diniz poupe algumas peças aqui, talvez também devido ao desgaste físico, mas ainda assim eu acho que não vai ser um jogo para gols, tá? Esse jogo aqui eu vou apostar no mercado de gols. Vamos voltar aqui para dar uma olhada nas odds. Eu prefiro apostar aqui no ambas marcam. Lembra na rodada passada que eu fiquei entre o ambas marcam na partida do Vasco e Fluminense e acabou dando ambas marcam e não bateu o mais de 2,5, que foi 1-1 a partida? Aqui é o mesmo cenário. Essa odd aqui 1,68 eu prefiro apostar do ambas marcam sim do que tá apostando no mais de 2,5, né? Vamos dar uma analisada no mercado de mais de 2,5. O mais de 2,5 vai estar pagando uma odd um pouquinho mais alto, uma odd 1,95. Eu prefiro ambas marcam, por quê? Porque eu vejo dificilmente aqui um cenário de goleada, 3-0, 4-0, tá? Se bater o ambas marcam aqui, 1-1, tem boa chance. E pode ser que bata o ambas marcam e não bata o mais de 2,5, né? Que foi o cenário do jogo que a gente acompanhou na última rodada, que a gente teve green no ambas marcam, só que não bateu o 2,5, né? Então deixa aqui nos comentários o que você prefere. Prefere apostar no mais de 2,5 ou no ambas marcam sim aqui? Aqui no vídeo eu vou de ambas marcam sim, tá? A minha dica aqui para vocês vai ser no ambas marcam sim, mod 1,68, Cruzeiro e Fluminense, uma excelente partida aí nesta quarta-feira. Palmeiras e Grêmio nós já mencionamos, né? Nós estamos com uma duplinha Grêmio mais 2 handicap junto com o Santos ou empate no jogo do Santos. Vamos agora falar dos jogos de quinta-feira. Temos 3 partidas. Coritiba e Vasco também vou deixar para vocês nos comentários. Deixa aqui nos comentários quais são as apostas que vocês vão fazer para esse jogo. Botafogo e Corinthians. Aqui é um jogo bem interessante, né? Por quê? Porque é o líder do campeonato, o Botafogo, enfrentando o Corinthians, que precisa muito se recuperar, né, na temporada, né? O Corinthians que na Libertadores está um cenário muito difícil. No Brasileirão também não vem bem, né? Na última partida contra o Fortaleza, acabou empatando 1-1 em casa. Vem de mudança no comando técnico, torcida pressionando muito a equipe. E o Botafogo líder, né? Surpreendentemente, o Botafogo, 4 vitórias em 4 partidas aqui no campeonato, está 100%, é a única equipe 100% aqui no campeonato. E essa odd 1,95 aqui é justificada. Eu acho que essas odds aqui estão bem colocadas. O Botafogo, ele é favorito, joga em casa com o apoio do torcedor novamente. O torcedor fez uma festa linda ali na última partida do Botafogo. O Botafogo que novamente joga uma partida em casa. O torcedor deve apoiar muito. A equipe, na rodada passada, acabou poupando, né? O Luiz Castro, o técnico, poupou algumas peças e mesmo assim conseguiu uma boa vitória contra o Galo, que é um dos candidatos ao título. Então a fase do Botafogo justifica essa odd juntamente com a má fase do Corinthians, né? Se os dois times aqui estivessem em fases mais parecidas, essa odd ia estar bem parelha, ia ser um jogo bem parelho aqui, só que pelo fato do Corinthians estar muito mal e o Botafogo está muito bem e o Botafogo está jogando em casa, essas odds aqui se justificam. Eu não vou fazer nada nesse jogo, tá? O mercado de gols também para mim é uma incógnita. O Corinthians, ele pode ser que faça uma partida boa, pode ser que não faça, tá uma incógnita realmente. E para apostar no mod 1,95 pro Botafogo que eu já acho que tá justo também, tá? Eu prefiro talvez esperar o live. Essa partida aqui eu vou esperar o live. Vou ver se abre alguma brecha no mercado de gols, ver se o jogo fica movimentado. Aí eu vou tentar apostar mais no mercado de gols. Ou também do lado do Botafogo. Eu vejo aqui o mod no Botafogo talvez passando de 2.2, 2.25, 2.30. Tentar pegar um handicap menos 0.25 ali no live do Botafogo. Se o Botafogo estiver bem, eu já vejo com mais bons olhos do que fazer alguma coisa pré-live. Tá? Então Botafogo e Corinthians vou deixar para o live. Vou acompanhar o live dessa partida e fazer aposta no ao vivo. E para finalizar o vídeo, vamos entrar aqui com Fortaleza e São Paulo, uma partida bem interessante também, né? Se a gente voltar para o Futimob aqui na tabela, nós temos 2 equipes brigando na parte de cima da tabela e 2 equipes também que vêm muito bem, né? O Fortaleza não perdeu ainda, tem 2 empates e 2 vitórias. E o São Paulo perdeu na estreia, mas depois vem de 2 vitórias e um empate. Então, a partida aqui, que na minha visão é uma partida equilibrada, são 2 equipes que não perdem há 3 partidas na temporada. E aqui nessas odds, eu não concordo com esse favoritismo que as casas estão dando para Fortaleza, tá? 1,95 aqui eu já acho um pouco exagerado para Fortaleza. Eu estava esperando aqui uma odd 2,2 para Fortaleza e pagando um pouquinho mais baixo para o São Paulo, de modo que eu vejo o valor no dupla chance, né? São Paulo ou empate, que está com uma odd 1,85. 1,8 tá agora, caiu um pouquinho. Agora há pouco estava 1,85, acabou caindo agora há pouco. Odd 1,8 aqui para São Paulo, empate, eu acho interessante, tá? Eu estava esperando que uma odd 1,60, 1,65. São Paulo, que vem jogando bem, conseguiu uma excelente vitória contra a equipe do Internacional aí neste final de semana. Tá com a volta de algumas peças que estavam lesionadas, né? O Caleri já voltou no jogo passado, tá voltando alguns atletas que também estavam de lesão. Então o Dorival tá conseguindo dar essa identidade aí para o São Paulo, que tá conseguindo uma constância melhor aí do seu time titular. E devido a isso, eu prefiro apostar aqui do lado do São Paulo o empate, tá coberto
pelo empate também pela vitória do São Paulo. E o Fortaleza pode vencer? Pode, mas essa odd aqui, na minha visão, tá com o valor do lado do time paulista, beleza? Então, para finalizar, São Paulo empate. Vamos agora para nossa múltipla, para tentar acertar aquele green, odd bem alta, né? Então vamos colocar aqui, ó, chance dupla, Santos ou empate. Primeira dica aqui na nossa múltipla. Internacional e Atlético Paranaense. Eu vou colocar handicap, galera, mais 2 do Paranaense. Uma aposta bem segura aqui, então vamos entrar aqui na... Deixa eu tirar o zoom, porque só dá para entrar aqui na aba de handicap quando eu tiro o zoom. Então, handicap mais 2 do Paranaense, ou seja, o Paranaense ele pode até perder por 1 gol de diferença, tá? Então essa vai ser a nossa segunda dica aqui na múltipla. De volta aqui na grade dos jogos. Bragantino América não vou fazer nada. Flamengo e Goiás, vou colocar a vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo vence tranquilo essa partida. Cuiabá e Atlético Mineiro não vou também fazer nada. Cruzeiro e Fluminense, vamos colocar aqui mais de 1,5, tá? Mais de 1,5. A gente estava com ambas marcas na dica simples. Vamos colocar aqui mais de 1,5, que vai que o Cruzeiro vence por 2-0, o Fluminense também consegue um 2-0, mais de 1,5 acho que vai estar mais seguro. Então deixa eu entrar aqui na Betfair no mais de 1,5. Tá inclusive um mod interessante aqui para colocar na nossa fezinha, um mod 1,30. Palmeiras e Grêmio, galera. Palmeiras e Grêmio, complicado aqui, né? Bom, vamos também de mais 1,5. São duas equipes que vêm de jogos com muitos gols, né? O Palmeiras 5-0 contra o Goiás. E o Grêmio também, ele vem de um jogo de empate 3-3 contra o Bragantino. Então acho que é um jogo para gols aqui. Palmeiras e Grêmio, vamos também de mais de 1,5. E pode ser, inclusive, que o Palmeiras vença por 2-0, né? O Palmeiras é uma equipe muito constante. Daí a gente vai ter head na nossa duplinha com o Santos, mas aqui a gente mantém a nossa fezinha na combinada aqui do Brasileirão, tá? Então mais de 1,5 também, bem tranquilo aqui, Palmeiras e Grêmio. Curitiba e Vasco também não vou fazer nada, deixo com vocês aí nos comentários. Botafogo e Corinthians, galera. Aqui vamos de Botafogo ou empate. Vou colocar aqui no chance dupla. Vamos de Botafogo ou empate, tá? O Botafogo 4 vitórias em 4 jogos, Corinthians não vem bem. Botafogo ou empate, eu acho que é a melhor pedida aqui. Botafogo com apoio da torcida, tá realmente fazendo ótimas partidas. Botafogo ou empate aqui na nossa múltipla. Fortaleza e São Paulo. Aqui eu vou também de mais de 1,5, tá? Vou de mais de 1,5. Vamos colocar mercado de gols aqui, porque tem boa chance de sair gols nessa partida. O Fortaleza em casa é muito forte. O time do Vovô daí joga para frente. O São Paulo também do Dorival tá conseguindo encaixar aí um bom sistema ofensivo. Então mais de 1,5 também aqui, Fortaleza e São Paulo. Vamos ver qual foi a odd que deu, ó. Vamos recapitular aqui a nossa múltipla. A nossa múltipla, então, Santos ou empate, mais Internacional e Paranaense. Vamos de Paranaense mais 2 handicap. Flamengo e Goiás, vitória do Flamengo. Cruzeiro e Fluminense, mais de 1,5. Palmeiras e Grêmio, mais de 1,5. Botafogo e Corinthians, Botafogo com empate. Fortaleza e São Paulo, mais de 1,5. Essa nossa múltipla, galera, dá uma odd de 4,82, tá? Aqui na Betfair, 7 jogos. Então essa vai ser a nossa combinada para esta rodada de meio de semana. Lembrando que aqui na Betfair você pode selecionar aqui o bilhete seguro, tá? Como funciona o bilhete seguro? A sua múltipla, ao invés de ser uma odd de 4,82, você vai acabar tendo uma odd de 3,05. Só que se somente uma aposta der head, vamos supor, as 7 apostas que a gente colocou aqui, só uma deu head, a gente tem a aposta devolvida, tá? Então é uma segurança a mais que você tem aqui, se você gosta de fazer apostas combinadas. Se você achar que se você achar interessante aqui, você pode colocar essa opção aqui, beleza? Bom, essa então foi a nossa análise com os jogos dessa rodada. Gostaram? Não gostaram? Deixa aqui nos comentários. Também deixa seu like para ajudar o nosso canal aqui. O Gabigol, ele tá de férias, então provavelmente aqui nas próximas rodadas vocês vão estar comigo aqui com as análises. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa rodada e bora pros greens. Boa sorte pra gente na rodada. Até a próxima, galera. Fui!